Boa noite, nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família. E hoje é sexta-feira, dia de juventude, e o nosso tema é um tema muito especial, que nós vamos falar aqui com Douglas e com a Ana Clara, aqui na Difusora Pai Eterno. Vamos falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu, claro, Henderson Souza, vou estar aqui com vocês até a meia-noite na Difusora Pai Eterno AM 640. Também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Nos acompanha, nos siga através do nosso Facebook, @Santuário Sagrada Família GO, e também no nosso Instagram, @Santuário Sagrada Família. Quero convidar você mesmo que nos escuta aí do outro lado do rádio, na difusora e também nas redes sociais, a nos acompanhar aqui no Santuário. Baixar o nosso aplicativo, o aplicativo da Web Rádio Sagrada Família. Você vai entrar lá nas lojas do seu smartphone, escrever Santuário Sagrada Família, Web Rádio Sagrada Família, e lá você vai encontrar dois aplicativos. Os dois você vai conseguir acessar o Web Rádio Sagrada Família e nos escutar 24 horas por dia, com música boa, com o que é melhor aqui do santuário para você. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Santa Teresinha com Douglas. Boa noite, Douglas. Boa noite, Henderson. Boa noite a vocês que estão aí assistindo e acompanhando com nós o programa. E é isso mesmo, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre Santa Teresinha, aproveitando, né, que ontem, quinta-feira, dia 1º de outubro, foi o dia, né, onde nós celebramos a Missa das Rosas, que é o dia de Santa Teresinha. E a gente vai falar um pouco do porquê Missa das Rosas, falar um pouco da história de Santa Teresinha. E para isso nós temos uma convidada muito especial que é expert no assunto Santa Teresinha, que é a Ana Clara. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, gente. Eu sou a Ana Clara, eu tenho 18 anos. E é muito bom pra mim estar vindo falar de Santa Teresinha, porque é uma santa que deixa meu coração muito quentinho. Eu amo ela de paixão e é muita inspiração pra mim, então tô muito feliz de estar aqui pra falar dela. Ela trouxe até um livro de Santa Teresinha, um livro que eu amo, que é a história de uma alma, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Sabe por quê? Porque nosso programa só está começando. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família vossa é, Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Boa noite, nós estamos aqui ao vivo no Web Rádio Sagrada Família e também na AM 640, que é a difusora Pai Eterno. Hoje é dia da juventude aqui no Santuário Sagrada Família. Eu estou aqui com Douglas e também com a Ana Clara, que vamos falar um pouco sobre uma santa que eu amo, Douglas. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é minha intercessora. E eu falo que ela sempre me acompanha. Eu nasci num hospital que chama Santa Teresinha. Assim também que eu ingressei
na vida religiosa. Tava bem assim na minha cama quando eu cheguei no convento, um livro de Santa Teresinha, Serei Sua Intercessora. Eu achei tanto uma coincidência que não é coincidência. Santa Teresinha está sempre próximo na minha vida. E a minha primeira visita ao Carmelo, a minha madrinha do Carmelo fez uma oração de Santa Teresinha comigo e falou que ela sempre vai estar na minha vida me protegendo. E uma santa também que eu amo muito, porque ela gostava muito de planta, gostava muito de rosas. E eu também sou engenheiro agrônomo e gosto muito dessa área. Quem me conhece, quem já foi na minha casa, sabe que é cheio de rosa, cheio de planta. E porque a natureza, ela traz vida, ela traz a presença de Deus. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela mostra muito para nós que a natureza, ela faz parte, né, dessa presença, estar com Deus. E durante a minha vida eu aprendi muito também que Jesus, ele está presente não somente nas nossas vidas enquanto pessoas, mas ele também está presente na natureza, também está presente na sua criação, nos animais, nas plantas, em tudo que vive aqui no planeta. E é algo bem forte, né, que nós estamos sempre em oração, enquanto nós entramos em retiro e vamos para um ambiente de natureza, a oralidade da nossa vida é diferenciada. E Santa Teresinha, ela nos mostra muito dessa calma, encontrar Deus na natureza, encontrar Deus em todos os ambientes que nós estamos, seja qual dificuldade for, seja aonde nós estivermos. Por isso eu achei bem interessante esse tema que vocês procuram hoje. É muito bacana, né? Acho que a primeira coisa, quando você disse que você falou, né? Eu amo Santa Teresinha. E o que veio na minha cabeça é como não amar, né? Porque ela é a santa que representa o amor, né? Ela sempre trouxe muito consigo, em todas as suas falas, essa questão do amor, quanto é importante amar. E assim como Jesus, Santa Teresinha sempre trouxe essa questão do amor com muita simplicidade. Não um amor dito em palavras, um amor que você precisa estar falando para as pessoas, mas sim um amor em atitude. Santa Teresinha foi muito isso, né? Muito a simplicidade e em ações mostrar esse amor. Assim como você, Henderson, eu tenho assim... É engraçado porque eu nunca fui de estudar muito a história de Santa Teresinha, porém ela sempre teve de alguma forma presente na minha vida, e eu acho isso muito engraçado. Porque, para começar, eu nasci no dia onde se comemora o dia dos pais dela, que é Santa Zélia Martã e São Luís Martã. Então já começa por aí. Eu sempre tive conheci um pouco da história já por conta dos pais, quando eu soube. É um tema que nós já falamos aqui no programa. Já trabalhamos. Você que queira ouvir, queira reviver esse momento que a gente falou sobre Santa Zélia, né, e São Luís, é só você entrar no nosso Facebook, lá na playlist, programa Por Uma Família Melhor, né, no @Santuário Sagrada Família GO, que você vai acompanhar. E aí, continuando, eu participei de um acampamento uma vez, há um tempo atrás, e quem me conhece sabe que a maioria dos acessórios que eu uso são tem algum contexto religioso. E eu usava uma medalha de São Miguel em uma das minhas pulseiras, e nesse acampamento ela acabou rebentando, e eu fiquei bem triste porque eu não achei, porque o acampamento no meio do mato e tudo mais. E aí no último dia do acampamento, reservaram um presente pra mim. Falaram, a gente tem esse presente pra você e tudo mais. E eu fui abrir o presente, tinha algumas cartas, e no meio dessas cartas tinha uma medalha. E, assim, eu não sei o porquê, mas a medalha que tinha lá era igual a que eu usava na minha pulseira, porém não era de São Miguel, era de Santa Teresinha. E desde então, sempre em minhas orações, eu rezo um pouco a Santa Teresinha também, porque ela reflete muito o que eu sempre pensei, como eu já contei em vários outros programas aqui, que o amor é sempre o início de tudo, né? O amor é a coisa mais importante. Tudo começa através do amor, não é à toa que os primeiros mandamentos dizem isso, né? Que nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo. Então, Santa Teresinha sempre me ensinou essas questões do amor.
E aí deixar a Ana Clara falar um pouco agora, ela trazer as experiências dela também, e aí a gente vai fluindo com o assunto. É engraçado, né? Tipo, como cada pessoa tem uma experiência diferente, assim. Eu sempre fico meio. Acho que eu sou um pouquinho ciumenta, e aí eu fico assim, caraca, mas será que as pessoas também têm histórias, tipo, tão bacanas com os santos assim? E é muito legal, tipo, como cada pessoa tem uma história diferente. E no meu caso, com Santa Terezinha, ela veio comigo desde que eu sou muito novinha também. E a minha mãe gostava muito de contar histórias, né? E a história que ela mais contava pra mim era da Cinderela. Que a mãe da Cinderela, quando ela foi falecer, ela virou pra Cinderela e falou assim: Filha, tenha coragem e seja gentil. E esses sempre foram os dois nortes que guiaram a minha vida pra tudo, assim, essas duas palavras, tenha coragem e seja gentil. E mais pra frente, eu criei histórias e afinidades com duas santas, que é Santa Joana d'Arc e Santa Teresinha do Menino Jesus. E Santa Teresinha, pra mim, ela simboliza tanto, assim, o que é gentileza, porque o amor dela, ela refletiu o amor de uma forma tão gentil e tão pura, sabe? Tipo, pelas plantas, pelos animais, em tudo ela tinha tanta gentileza, tanta delicadeza, o amor dela era tão simples. E eu acho que essa foi a minha história, assim, com ela. Sabe quando você se identifica pelo viés que a pessoa tem? E eu me identifico tanto com ela por isso, por essa gentileza dela. Então eu acho que essa é a minha história, assim, com Santa Terezinha, sabe? Meio doido, né? É bacana, né, Henderson, como acontece, como nós nos identificamos, né, com os santos e com as histórias. Isso é muito interessante, porque eu acho que isso diz um pouco da nossa própria personalidade. Quando nós nos identificamos com um santo, significa que a história daquele santo, o jeito daquele santo tem a ver um pouco conosco. Alguma ligação vai ter. Assim como você disse, né, de Santa Teresinha representa muita gentileza, com certeza as pessoas olham para você também e vão identificar essa gentileza também, essa doçura. Das histórias que eu vejo de Santa Teresinha, a gente imagina ela uma pessoa muito doce, né? Uma pessoa muito meiga, que as pessoas conversavam com ela e era sempre, eu acho que a voz dela abraçava as pessoas. Uhum. Eu imagino ela muito assim, uma pessoa muito bondosa. Tanto é que ela, na família, né, ela era vista como a mais doce de todos eles, né? A mais meiga. E isso é muito interessante, porque cada santo vai falar um pouco disso. Mas a gente não pode aprofundar muito nisso, que eu acho que isso é um pouco do assunto que a gente vai falar amanhã. Amanhã nós vamos estar falando sobre a santidade para todos, e vocês podem acompanhar nesse mesmo horário. Já veio o convite, né? A gente já deixa o convite aí para vocês. Mas indo um pouco mais à frente pro assunto de hoje, eu acho que é muito interessante a gente falar o porquê das rosas, né? Por que a missa de Santa Teresinha, a missa do dia de Santa Teresinha é tida como a missa das rosas, porque a gente entrega uma rosa na missa e qual todo o significado que tem por trás dessa rosa. Alguém quer falar? Eu começo? Pode começar. Ok, então. Como a gente sabe, assim, para contar essa questão da rosa, né, é interessante voltar um pouco na história de Santa Teresinha e falar a questão que Santa Teresinha, assim como todo cristão e como todo santo, passava por momentos muito difíceis. A gente sabe que a vida do cristão é desse jeito, e se a pessoa é tida como santa é porque ela passa por maus bocados. E Santa Teresinha não foi diferente. A mãe de Santa Teresinha morreu muito nova e São Luís Martin teve que cuidar de todas as filhas sozinho. Isso já trazia uma dificuldade. São Luís Martin, embora era um pai muito bom, muitas vezes ele se tornava um pouco ausente por ter que tomar conta do trabalho. E Santa Teresinha era a caçula, então ela sentia um pouco dessa distância também, sentia falta da mãe. E isso fez, acredito eu, com que ela desenvolvesse durante a sua adolescência
alguns sintomas que hoje nós entendemos melhor como a depressão, né? Naquela época ela sentia-se muito triste. Então ela rezava bastante. Ela rezava por conta disso, mas a tristeza que ela sentia era muito grande. Mas ela nunca deixou, né, de fazer suas orações ao pé da cruz. Não é à toa que ela é conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela sempre orou na cruz, né? Ontem mesmo eu estava conversando com o Padre Erasmo aqui na igreja e a gente foi tirar uma foto dele com as rosas e tudo mais, e aí ele falou assim, não, só pra Santa Teresinha eu só tiro a foto aos pés da cruz, porque ela era assim, ela só ficava aos pés da cruz rezando, e a história dela já começa muito bonita quando é representada assim, né? Tanto que é bacana, tipo, nossa, eu tenho que representar alguém com uma foto, eu vou representar os pés da cruz, porque essa pessoa em vida era assim, isso já é muito bonito. Santa Teresinha, ela também... desde muito nova ela ingressou na vida religiosa. E isso foi muito bonito porque desde muito nova ela também foi fazer uma viagem, se eu não me recordo, que conta, inclusive no livro dela, A História de uma Alma. E essa viagem que ela fez até Roma, que ela teve que encontrar o Papa, né? E aos pés do Santo Padre ela pediu para ingressar no Carmelo ainda com 15 anos, se eu não me engano. E essa idade não pode ainda entrar no Carmelo. Você tem que ter uma idade mínima para você poder fazer essa escolha e entrar no Carmelo, que, se eu não me engano, é aos 18 anos, 17 a 18 anos. E ela queria ingressar com 15 anos no Carmelo. E ela foi até o Papa. Então, para você ver também, além de todas essas dificuldades, a coragem de Santa Teresinha. Mesmo nova, ela deixa ali, ela encara caminhos novos, estradas que ela nunca viu, imagens belíssimas, mas solitária, sozinha. E ali ela encontra o Papa. Então imagina a gente encontrar uma figura de alguém tão importante, apenas com 15 anos de idade, e fazer um pedido tão especial esse para o Santo Padre. E ela diz que, chorando, né, aos pés do Santo Padre, ela pediu para ingressar no Carmelo. Então, essa coragem também de Santa Teresinha, desde muito nova, em busca das coisas do Senhor, eu acho que deve ser vista também. Todos os santos, né, Douglas? A gente vê essa disponibilidade, essa luta atrás do que a gente pensa que é tão difícil, né? A irmã Dulce também corria atrás dos seus sonhos, pedia dinheiro na rua para os pobres, e do nada ela conseguiu edificar um hospital que hoje é um dos maiores hospitais, e sem contar as inúmeras pessoas que ela ajuda até hoje. Sim. E Santa Teresinha, com o seu testemunho, com a sua oração, ela também edificou uma estrutura oracional dentro da igreja e dentro dos nossos corações que ajuda milhões de pessoas até os dias de hoje. Eu falo porque ela está comigo, ela sempre me ajuda também através dos seus escritos e através das suas orações. Então nós, assim como os santos, assim como Santa Teresinha, assim como Carlos Acuti, que vocês vão falar também um pouco, não sei se é hoje ou no programa de amanhã. No de amanhã, então acompanhe também. Tem essa disponibilidade de ir atrás, não ter medo de evangelizar. Sim. É muito bonito, como você fala, a questão dela ter entrado muito nova, né, ido atrás para entrar no Carmelo. Nós aqui da Sagrada Família, a gente sempre fala muito da família, né, como ela buscou o exemplo dos pais. Não sei se vocês sabem, vocês que estão acompanhando aí, São Luís Martin e Santa Zélia, os dois queriam viver a vida religiosa. E é muito engraçado porque o encontro deles veio em decorrência a esse desejo, mas não propriamente a esse desejo, mas pela negação desse desejo. Santa Zélia queria viver no convento e São Luís Martin, ele também queria viver a vida sacerdotal, porém os dois foram negados. Santa Zélia, eu não lembro o motivo pelo qual ela foi negado a entrada dela no convento, mas São Luís Martin, eu lembro porque eu achei muito engraçado quando eu vi.
Só não deixaram ele entrar porque ele não sabia latim. Ele sabia todas as outras línguas que era necessário, mas latim ele não sabia. Por isso não deixaram. E aí eles foram seguir a vida de cada um. E eles se encontraram numa ponte. E aí a história veio, né? Santa Zélia conta em algumas cartas que ela deixou que quando ela colocou os olhos em São Luís, ela se apaixonou no primeiro momento. E ele não sabia como conversar com ela porque ela era muito linda. Ele sempre falou que ela era extremamente linda e ele não se achava nem capaz para ela. E ele se sentia muito tímido de falar, mas ela fala que o jeito que ele conversava com ela era de uma forma muito elegante, que ela se encantou pela forma com que ele conversava com ela. Mas é muito interessante que Santa Teresinha ela seguiu esse caminho. Os pais não conseguiram, né? Mas o exemplo deles, o exemplo que eles deixaram, fez com que ela quisesse seguir essa vida. Então é muito bacana também o exemplo de família que eles têm, que ela tem e ela traz. Mas voltando ao que eu estava falando sobre a questão das rosas. Por que as rosas? Por que a missa das rosas? Vem em decorrência a uma fala dela para as irmãs, onde ela disse que depois que ela morresse, ela faria chover sobre o mundo chuvas de rosas de bênçãos. Então, desde sua morte, é comemorado, né, no dia de Santa Teresinha, as missas, e as rosas representam uma intercessão de Santa Teresinha pela pessoa que recebe a rosa. Ontem mesmo eu estava conversando com o Henderson e ele me contou um pouco mais que a bênção ela acontece quando você recebe essa rosa. Você não pode ir lá e pegar e falar assim, essa rosa é minha, a bênção é minha. A rosa tem que chegar até você. E aí aquela coisa, quando a gente reza, quando a gente tem fé, quando a gente precisa da bênção, ela vai chegar até você de alguma forma. A gente não sabe como, mas ela chega. Sim, eu contava um pouco do testemunho de uma pessoa, uma das inúmeras pessoas que passam aqui no santuário e que eu tive a honra de testemunhar. A pessoa não recebeu a rosa aqui dentro da igreja, não ganhou a rosa de alguém, e ela saiu do santuário e chegou a um ponto de ônibus para ir até a sua casa, e de repente um morador de rua, ele chega com uma flor dessas mesmo que pega, né, nos canteiros, né, da cidade, e ofereceu a ela. E a filha dela passava uma dificuldade muito grande, né, e ela recebeu essa bênção da filha dela ser curada. A rosa ela fez de forma espontânea, né? Nós não procuramos a bênção de Santa Teresinha. A bênção ela vem até nós. Então, como que nós vamos receber essa bênção? Orando, pedindo a Deus, né? Eu acredito que a maior felicidade de Santa Teresinha é vendo nós orar para Nossa Senhora e nós estarmos orando também a Jesus Cristo. E assim ela vai nos conceder essa bênção e esse olhar de intercessão para nós junto de Deus. Isso que eu acho muito bonito da igreja, né? As coisas simplesmente acontecem. Eu falo muito aqui de Nossa Senhora, Santa Teresinha, que era um amante de Nossa Senhora, assim, ela amava muito Nossa Senhora. E eu falo muito também dos mistérios das aparições de Nossa Senhora aqui no nosso meio, principalmente nesse tempo mais recente, né? Nossa Senhora ela está sempre intercedendo junto a Deus para nós. E eu falava um pouco sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, quão misterioso é a aparição, né? A aparição de Guadalupe, a Virgem ela aparece um manto e um índio, no qual o pigmento da tinta daquela pintura que apareceu na manta do índio na frente de centenas de pessoas, não tem na tabela periódica aquela substância da tinta. É uma tinta que não encosta no tecido do manto, ela sobressai 3 milímetros acima do tecido. É um pano que já foi queimado várias vezes, mas que a imagem em si ficou intacta, a pintura em si.
e que tem vários inúmeros detalhes que levam a ciência a ser uma das aparições que a ciência não consegue explicar. Uma das aparições de fé de Nossa Senhora que a ciência até hoje ela não consegue explicar. Mas eu trago essa história para falar também que Santa Teresinha ela traz motivos de fé, ela traz esse olhar de oração para nós, e nós não conseguimos explicar esse amor que Santa Teresinha tem, não somente à igreja, não somente a Cristo, mas a todos nós. Ela não amava uma pessoa em particular, ela amava a todos. E é esse amor de Santa Teresinha que eu falo que é invejável para nós cristãos, e nós devemos seguir esse amor, né? No coração da igreja, no coração de todos ser esse amor. Eu vou chamar um rápido intervalo agora, Douglas, e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre esse assunto muito especial que é Santa Teresinha do Menino Jesus. É uma santa que eu amo, eu tô até falando mais hoje. Porque é uma santa realmente que intercede junto de nós e que nos ama junto de Cristo. Mas agora nós vamos para o Santuário News com a Maju, um Santuário News especial aqui do Santuário Basílica, e daqui a pouco nós estamos de volta. Oi, eu sou a Maju e está começando o Santuário News especial de elevação à Basílica do Santuário e agora Santuário Basílica Sagrada Família. Hoje, dia 29 de setembro, dia da festa dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, foi o dia da celebração de elevação do Santuário à Basílica. Agora passará a se chamar Santuário Basílica Sagrada Família. A celebração solene foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e contou com a participação de vários padres que passaram aqui pelo santuário e que também fazem parte da comunidade da Arquidiocese de Goiânia. Em um momento especial, o nosso arcebispo homenageou tanto o padre Rodrigo quanto os outros padres Erasmo, André, Nelson e Divino, que fazem parte do santuário, como outros que por aqui passaram, como o padre Luiz Augusto e o padre Cleidmar Moreira. Um momento muito especial de agradecimento à Arquidiocese, à comunidade e a todo mundo que fez e faz parte do Santuário Basílica Sagrada Família. A celebração teve uma procissão de entrada com as insígnias especiais que fazem parte de uma basílica: a umbrella, o tintinábulo e a virga rubra. E atrás do altar agora temos as chaves de Pedro. A prata significa o poder de desligar a terra do céu e a dourada o poder de ligar a terra ao céu. Enfim, o Santuário Sagrada Família, agora Santuário Basílica Sagrada Família, estará sempre preparado e de portas abertas para receber os nossos peregrinos, a nossa comunidade e todos os padres e fiéis. O Santuário Basílica Sagrada Família agora é uma basílica menor. Lembrando que as basílicas maiores são apenas 4 e estão localizadas na Itália. Em todo o mundo há apenas 1.500 basílicas menores e o Santuário Basílica Sagrada Família faz parte delas. O nosso muito obrigado a quem compareceu fisicamente ou online. Nosso muito obrigado à Arquidiocese de Goiânia, aos padres que por aqui passaram, aos padres que fazem parte da comunidade Sagrada Família e principalmente nosso muito obrigada a você, fiel, e a você, comunidade Santuário Basílica Sagrada Família. E o Santuário News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vencer Santuário, vencer Sagrada Família, a extensão da sua casa. Santa Teresinha desenvolveu na igreja um caminho de santidade, um caminho de perfeição, que é chamado de pequena via. E essa pequena via fez toda a diferença na vida da igreja, a começar pela sua família. Das coisas mais bonitas de Santa Teresinha é a conversão de sua irmã Leônia. Nasceu num ambiente de uma família santa. Nasceu num ambiente de pais sem iguais. Assim ela definia os santos esposos Luís e Zélia. Os meus pais são sem iguais.
Tamanha a santidade, tamanho o amor, tamanha a graça que São Luís e Santa Zélia testemunhava para suas filhas. Filhas, porque os 2 filhos homens, João Batista, logo voltaram para o céu, muito cedo. Porém, as meninas ficaram 5, e outras 2 também, logo cedo, voltou para o céu. E nesse testemunho de uma família santa, a menina do Carmelo foi se tornando esse grande dom de Deus na vida da igreja. A venerável Leônia, essa que está de azul, diferente das outras carmelitas, ela só consegue a sua conversão e a sua mudança de vida depois da morte de Teresinha. Para poder entrar no prumo, para poder entrar numa amizade e numa comunhão com Deus, ela entrou na vida religiosa e saiu por 9 vezes. Conhecida como a irmã difícil, uma das coisas mais belas desta história, para a gente entender e acreditar na família, e olhar para a nossa história e ter a grande certeza de que vale a pena ser família, de que vale a pena viver as coisas dos céus, é o corpo intacto de Leônia. Por que Deus quis conservar Leônia com um corpo tão intacto? Se nem Santa Teresinha teve a graça de ter o seu corpo intacto, se nem São Luís teve a graça de ter o seu corpo intacto, se nem Santa Zélia teve a graça de ter o seu corpo intacto, de onde a gente menos espera, de onde a gente menos acredita, e aonde Deus nunca desacredita, a graça acontece. Daí nós vamos entender as chuvas de rosas. Rosas têm espinhos. Na igreja, eu serei o amor. E quando eu entrar no céu, uma chuva de rosas há de cair sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, por que vê somente os espinhos? Por que você não vê o perfume das flores? Na vida, escolha sempre a pequena via. Faça tudo e faça tudo com amor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Boa noite, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, ao vivo na Web Rádio Sagrada Família, na difusora Pai Eterno AM 640. Hoje é sexta-feira, dia de juventude aqui no programa Por uma Família Melhor. Eu, Henderson Souza, estou aqui com vocês também até a meia-noite. Você pode me seguir lá no Henderson Souza Oficial, @Henderson Souza Oficial. Também os nossos convidados aqui. Qual que é o seu Instagram, Douglas? O meu é Miguel Mendes D. Miguel Mendes e um D no final. O seu? Ana Clara Paro. Pois é, siga a gente lá nas redes sociais e vamos ver vários temas. O Douglas também, que antes da gente voltar para o nosso tema Santa Teresinha, você está envolvido em um projeto agora também pela Stone. Sim, Pode na verdade falar um nós dois estamos. Sim. Ana Clara também tá. Existe o projeto Você Merece Viver. É um projeto que trabalha as questões do Setembro Amarelo, né?
Então, a gente começou em setembro, agora a gente já tá em outubro, mas tá tendo uma continuidade por conta de a galera curtiu e tudo mais. O projeto tem o foco de trazer algumas mensagens, algumas reflexões sobre a depressão, sobre o suicídio, lembrando sempre para todos que assistem que você merece viver, eu mereço viver, o Henderson, a Ana Clara merecem viver. O foco é sempre isso. Então, são alguns jovens, assim como a Ana Clara, assim como eu, nós fizemos vídeos contando histórias próprias ou de alguém próximo, e mostrando, né, como é difícil, mas que dá pra passar por cima dessas situações, da depressão, da ansiedade, que nós podemos também ajudar pessoas próximas que estão sofrendo com essas questões, e trazendo algumas reflexões, algumas frases com alguns pensamentos, né, pra gente parar e pensar se a gente tá agregando na vida dos outros ou se a gente tá, às vezes, nem tá dando tanta atenção assim. Às vezes tem alguém perto de nós que tá precisando de ajuda, mas a gente não dá tanta moral, fala que é frescura, e a gente sabe que nunca é. Então o projeto é mais ou menos isso é um resumo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só acessar o Instagram VC Merece Viver. Lá vai ter vários vídeos e tem o link do YouTube também para os vídeos de relatos, testemunhos, com algumas questões assim. E, já linkando com a história, né, assim como nós merecemos viver, Santa Terezinha também merecia viver. Por que eu falo isso? Porque Santa Terezinha, como eu falei no primeiro bloco, ela sofria muito com a tristeza, com a depressão, né, esses sentimentos da solidão em si. E é muito bacana porque no último bloco o Henderson estava falando bem no finalzinho sobre a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um milagre, né? Uma coisa que a ciência não explica, que a gente não tem como falar o que se acontece, e a gente só sabe falar que é um milagre, que é coisa de Deus e Nossa Senhora na sua incrível graça. E é engraçado porque aconteceu com Santa Terezinha também um caso parecido. Santa Terezinha sempre rezava aos pés da cruz e sempre também tinha uma imagem de Nossa Senhora que acompanhava ela em suas orações. E numa dessas suas orações, onde ela rezava o rosário ao pé da imagem, ela sempre chorava enquanto rezava, né, por conta da dor que ela sentia. Uma dor de sentimento, né, uma dor no coração por conta da solidão. E aí, em uma dessas suas orações, ela orava para a imagem de Nossa Senhora e aconteceu um fato que a gente olha e fala, tipo, caraca, como que isso aconteceu? Como que prova isso? Mas o que aconteceu foi que naquele momento, eu não sei se eu posso usar esse nome, mas de certa forma Nossa Senhora apareceu para ela, através da imagem, né? A imagem a qual ela rezava. E como que isso aconteceu? Ela estava rezando e a imagem de Nossa Senhora sorriu para ela. A estátua, né, digamos assim, sorriu para ela. É simples, mas é isso. E desde então, começou-se a fazer e a usar o nome, né, de Nossa Senhora do Sorriso. É por isso que hoje em dia existe Nossa Senhora do Sorriso, por conta da imagem que sorriu para Santa Terezinha. Então, quando existe uma imagem de Nossa Senhora que está sorrindo, é em referência a este fato que aconteceu com Santa Terezinha. As outras imagens que representam Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, sempre vai ter um ar mais sereno, mais neutro, né, mais de paz. A única imagem que vai estar sorrindo é Nossa Senhora do Sorriso mesmo, que tem um sorriso mais exemplificado na imagem. Então é muito bacana a gente parar para pensar isso, porque foi um milagre que aconteceu com Santa Terezinha. E foi a partir desse momento, quando Nossa Senhora sorriu para ela, que Santa Terezinha foi curada de todas as dores que ela sentia em decorrência da tristeza e da depressão. Então, quando nós dizemos que uma pessoa está triste, que está passando algum momento ruim, é interessante às vezes pedir a intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, porque assim como Santa Terezinha foi curada, essa pessoa também pode. Lembrando que a gente não neutraliza a indicação a profissionais da saúde. A gente sempre, né, tá aí falando que é importante buscar profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras,
mas a gente não pode deixar de acreditar na fé, ter a nossa fé e orar também para Nossa Senhora, para Jesus, Deus e os santos, assim como Santa Teresinha. Seguindo no nosso assunto, eu gostaria que a Ana Clara falasse um pouco agora. Ela que tá caladinha, ela tá mais contida. Ana Clara, você passa muito a imagem de Santa Teresinha, toda meiga, toda silenciosa no seu canto, mas precisa falar também. E eu queria que você falasse um pouco sobre a novena, que a gente falasse um pouco sobre a novena, como funciona, o que é. Sim, eu vou falar, só que antes, porque você falando me lembrou muito, que nem a gente tava falando, né, antes do programa começar, sobre o temperamento de Santa Teresinha. Porque por ela ser melancólica, né, então ela tinha toda essa tendência a ter os sentimentos muito à flor da pele e tal. E ela tinha muito isso, né? Ela sentia tudo muito. E é incrível porque conforme o tempo vai passando, fala até em História de uma Alma, você vai vendo o crescimento espiritual de Santa Teresinha, assim. Como que Santa Teresinha aprendeu a usar o temperamento melancólico dela como uma introspecção para uma santidade, sabe? E é muito lindo como ela foi utilizando todo esse sentimento dela para caminhar rumo à Pequena Via, né? Que a Pequena Via, que foi algo que revolucionou muito, assim, a nossa forma de viver a santidade. Muitas pessoas, né, utilizam a Pequena Via, que é em tudo que você faz, você fazer com amor. Então, ela usou todo esse sentimento que ela tinha, conforme ela foi crescendo espiritualmente, para poder ir se tornando cada vez mais santa. Então, ela lavava a louça e aquilo que ela fazia, tipo, por ela fazer com tanto sentimento, ela, tipo, tava orando por alguém no purgatório, tipo, lavando a louça, porque ela fazia aquilo com amor, saca? Muito loucura. E agora falando da novena, né? A novena de Santa Teresinha também tem a ver com as rosas e é uma coisa muito bonita. Que a novena dela foi um padre que começou. E aí esse padre começou a novena e ela reza 24 Glória ao Pai. E em prol da idade dela, né? Então é um para cada ano de vida que a gente teve Santa Teresinha aqui na Terra. E aí você pede uma graça a ser alcançada. E assim como na missa, quando você recebe uma rosa, né? Durante essa novena, então significa que Santa Teresinha tá olhando e orando por você para que você receba essa graça especial, né? Então é isso, essa é a história da novena e é muito linda. E aí aconteceu com o padre e aconteceram 2 vezes, né? A primeira vez que aconteceu, ele não rezou por um motivo específico, pela vida de santidade dele mesmo. E aí a hora que ele recebia a rosa, ele sempre ficava muito chocado e muito eufórico. Então é muito massa você ler a história, tipo... Porque ele também ficava impressionado com as coisas, tipo, caraca, olha, Santa Teresinha realmente me entregou uma rosa. E é muito lindo você ver como Santa Teresinha, ela vai na vida da pessoa e tem esse olhar de tanto amor, sabe? Que nem a gente tava falando no primeiro bloco, que Santa Teresinha parece que ela tem um amor pelos devotos muito diferente, sabe? Eu acho muito lindo de ver. Bacana. Bom, infelizmente a gente tá chegando no final do programa, Sim, né? o tempo infelizmente tá chegando ao fim. A nossa participação, Douglas, porque o padre tá lá no altar esperando para fazer a oração das completas e dar a bênção do Santíssimo Sacramento para você. E a bênção também dos objetos, da água, para você receber antes de ir dormir, tá? Então ainda não desliga o rádio não, tá bom? Mas antes eu agradeço muito a sua participação. Obrigada. E a sua também, Douglas. Muito obrigado, agradeço a participação da Ana Clara, do pessoal que tá aí acompanhando conosco. E antes da gente terminar, eu só queria que a Ana Clara indicasse o livro, falasse um pouquinho do que conta dentro do livro, para que o pessoal que se sentiu interessado na história de Santa Teresinha possa ter um meio para conhecer um pouco mais. Sim, pode mostrar ele para aquela câmera? Aqui, galera, esse é o livro que ela mesma escreveu, né? História de uma Alma, a pedido da superiora dela. E é incrível, então ela vai escrevendo ao longo do tempo dela no Carmelo. E é muito bom, eu recomendo muito. É uma história muito singela, bem simples de ler.
E é muito gostoso e eu acho que vai dar uma avivada aí no seu sentimento, na sua vontade de ser santo. Isso mesmo. Agora nós vamos com a oração das completas com o Padre Rodrigo. E amanhã eu espero por você aqui de novo com a juventude do Santuário Sagrada Família. Amanhã eu espero por você aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, agora com esse título muito lindo. E eu faço questão que você esteja aqui conosco, participando e sendo família. Tchau! Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra a minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim caiu o peso do vosso furor,
Vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas, vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora, porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, e porque escondeis vossa face de mim. Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, e o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastastes de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Da profecia de Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Tu, Senhor, está no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com ele para uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz,
conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após, nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão,
E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família, Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa. Força, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa. Força, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, Amém. dentro de nós para nos conservar, Amém. à frente de nós para nos guiar, Amém. atrás de nós para nos guardar, Amém. sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.